Bom dia. No último Dias em Liberdade falei-vos do fraco crescimento de Portugal, de como Portugal se tem afastado da média europeia, de como tem vindo a ser ultrapassado por inúmeros países. E uma das principais razões para Portugal ficar para trás prende-se com a elevada carga fiscal, carga que o Estado impõe sobre a atividade económica. A partir de um certo nível de taxação excessiva, os impostos funcionam como um travão à economia. É sempre assim, sempre foi assim, é assim em todos os países onde se exagera no nível de impostos. Como é óbvio, há outras razões. A economia não cresce apenas devido a haver impostos altos ou impostos baixos. Há muitas outras razões, as burocracias, os regulamentos, a maneira como se trata o investimento, a maneira como se trata o capital. Tudo isso tem impacto sobre o crescimento económico, mas os impostos são, sem dúvida, um dos fatores mais importantes. E hoje queria falar sobre o IRS, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Todos os países têm um imposto deste género, com algumas pequenas exceções, os petroestados, o Mónaco, países muito pequenos. Mas todos os países, digamos, de uma certa dimensão, têm um imposto sobre o rendimento de pessoas singulares. O que queria ver hoje era comparações entre Portugal e os outros países, principalmente da Europa, porque a Europa já por si é a zona do mundo onde mais tributam os cidadãos. E queria comparar Portugal com os outros países da Europa e os países, especialmente do nosso campeonato, os países que competem diretamente connosco na economia. E gostava de começar por falar em escalões e mostrar-vos esta notícia que foi amplamente divulgada e propagandeada pelo Governo. 2 novos escalões de IRS dão mais rendimentos às famílias. Ou seja, o Governo anunciou o desdobramento de escalões de IRS para justificar uma baixa de impostos. Será que isto é verdade? O problema do IRS tem mesmo a ver com os escalões? Será? Vamos ver o que acontece na União Europeia. Na União Europeia há 4 países que têm taxa única de IRS, a chamada flat rate. Há 8 países que têm 2 escalões. E se olharmos bem, 55% dos países têm no máximo 3 escalões. E nestes incluem-se todos os países de grande crescimento das últimas décadas. Reparem que antes do desdobramento anunciado, esta era a situação. Portugal está ali no fundo, ao lado do Luxemburgo, e só pior que a França. Temos 9 escalões, os 7 da tabela de IRS, mais as 2 taxas de solidariedade. Portanto, nós neste momento somos o segundo país da Europa com mais escalões. Quero chamar aqui a atenção para a Alemanha, porque a Alemanha tem um escalão progressivo, portanto é um escalão contínuo, não é muito comparável com os outros países. Mas de qualquer forma ficou aqui no mapa. Ter muitos escalões, ter uma grande progressividade fiscal é bom para a economia. Vamos marcar aqui em cima os 5 países da UE que mais cresceram nas últimas 2 décadas. Dos 5 países de maior crescimento, 3 têm flat rate, taxa única, um país tem 2 escalões e um tem 3. Nenhum dos países com alta progressividade aparece com grande crescimento. Mas isto pode ser coincidência. Vamos experimentar a marcar os 10 melhores em vez dos 5 melhores. Estes são os 10 países que mais cresceram na Europa nas últimas 2 décadas. Isto não parece ser mesmo coincidência, porque nos 10 países que mais cresceram estão todos os países com flat rate, metade dos países com 2 escalões, um país com 3 escalões e um país com 5 escalões. Será que a progressividade fiscal é inimiga do crescimento? Vamos ver quem foram os piores nestes últimos 20 anos. Eu diria que há mesmo uma relação qualquer entre crescimento e simplicidade fiscal. Se não há, parece. Mas atenção, os escalões não são tudo. Um país pode ter uma taxa única de 90%. Certamente não teria grande sucesso com este tipo de taxas. As taxas mais elevadas de IRS penalizam principalmente os trabalhadores profissionais com maior sucesso. Os diretores de empresas, os administradores, os artistas, as pessoas que conseguem altos rendimentos de trabalho. Não beneficia, ao contrário do que muitas vezes é propagandeado, os grandes investidores, porque esses pagam uma taxa autónoma. Taxas sobre rendimentos de capital não são tributadas neste regime de escalões. Vamos então ver a taxa máxima de IRS cobrada a cada um dos países da União Europeia. E lá está Portugal, novamente no fim da lista,
com a nossa taxa marginal máxima de 53%, 48% do escalão normal de IRS, mais 5% da taxa de solidariedade. Vamos pôr aqui novamente os países que crescem e os que estagnaram. O mesmo. Sem surpresa. Os países que mais carregam nas taxas e mais torcionam os seus cidadãos são os de menor crescimento. Assim como os escalões não contam a história toda, porque como dissemos, pode haver um escalão único de 50%, a taxa máxima também não diz tudo, porque a taxa máxima pode aplicar-se a partir de 1 milhão de euros. Portanto, depende um bocadinho a que nível de rendimentos é que cada país carrega nas suas taxas. Vamos fazer aqui uma experiência. Vamos pôr uma linha aqui nos 45%. Em Portugal atinge este escalão marginal a partir dos 2.650 euros mensais, aproximadamente. Vamos eliminar os países em que as taxas não atingem este montante. Ficamos com estes. A partir de que montante de rendimento se atinge esta taxa marginal? Pois é, somos os maiores, somos um país cheio de milionários. Note-se que falta aqui a Bélgica, porque as taxas são calculadas depois de descontada a segurança social e as contas não são fáceis. Convém chamar aqui a atenção para algumas coisas. As regras do IRS divergem de país para país. Há sempre deduções, há países que deduzem mais, outros países que deduzem menos. Por exemplo, a Suécia, as taxas que aqui se mostram são a soma de taxas locais com taxas nacionais, sendo que as taxas locais divergem de cidade para cidade. Mas depois há deduções que não há em Portugal. Por exemplo, na Suécia, até as locações de carro para o trabalho, os custos com essas locações podem ser deduzidas do montante de impostos. Portanto, as coisas não são totalmente comparáveis, mas genericamente fica aqui uma ideia do que é que cada país faz com os nossos impostos individuais. Este exemplo dos 45% foi apenas para replicar um artigo de jornal que foi escrito aqui há alguns anos à volta deste tema. Mas e nas outras taxas? Será que somos assim tão diferentes? Será que estamos assim tão equilibrados com o resto da União Europeia? Vamos comparar-nos com os países do nosso campeonato. Aqui, comparados com os países do nosso campeonato, podemos ver as taxas marginais pagas para cada escalão de rendimento. É óbvio que em Portugal castigamos o sucesso. Estas taxas não apanham os milionários, já falámos sobre isso. Os milionários têm a maioria dos seus rendimentos em tributações autónomas. Com estas taxas castigamos os trabalhadores que sobem nas carreiras dentro das empresas. Os técnicos, os melhores quadros, os mais capazes, aqueles que as empresas não querem perder e que são justamente aqueles que têm mais facilidade em encontrar alternativas fora de portas. Repare-se que se pusermos uma linha em qualquer nível de rendimentos, Portugal é o país que mais castiga os trabalhadores. Portugal é o país que mais castiga os trabalhadores para qualquer escalão de rendimento marginal. Temos uma fiscalidade excessiva, uma progressividade excessiva e uma complexidade absurda. E a complexidade nasce justamente pelo facto de termos esta progressividade excessiva, porque é sempre necessário criar exceções. Todos os anos, com o IRS aparecem exceções. Há sempre um grupo que se quer beneficiar. Podem chamar-lhe compra de votos, chamem-lhe o que quiserem. Há sempre um grupo que se quer beneficiar. Os artistas, as profissões de alto desgaste, as profissões assim, questões ambientais, tudo se quer beneficiar. Então criam-se exceções. Cria-se uma exceção, cria-se uma taxa autónoma para algum tipo de rendimento. Depois no ano seguinte alguém diz, esta taxa autónoma apanha os milionários. Então cria-se uma exceção à taxa autónoma para que ela não apanhe os tais milionários e que eles continuem a pagar impostos altos. E vai-se criando um emaranhado fiscal de tal maneira que só dá para rir. Se olharem bem para os mapas do IRS, com todos aqueles anexos que podem lá pôr por todos e mais alguns motivos, encontram muitas coisas destas. Se auferiu os ganhos previstos no número 7 da linha B do artigo 2º e verifica as condições do artigo 43º-C do Estatuto dos Benefícios Fiscais, se reúne condições previstas no número 1 e número 2 do artigo 12A do CIRS, se isto, se aquilo, e daí nasce esta tremenda complexidade. Que não acontece nos países que têm taxa única, porque nos países que têm taxa única, todos os rendimentos são englobados. Os regimes especiais e as tributações autónomas permitem fazer a propaganda, permitem fazer grandes parangonas nos jornais. O governo lança o IRS jovem para ajudar 150 mil jovens. O mais curioso no meio disto tudo é que é o próprio governo a reconhecer que taxação simples, taxas baixas e simples, servem para atrair pessoas e, por isso, permite aos estrangeiros que vêm para Portugal pagar uma taxa única de 20%, uma chamada flat rate.
só para estrangeiros. Os portugueses continuam a ser castigados. Aqui há alguns meses, num debate na SIC Notícias entre João Coutinho de Figueiredo e José Guzmão, o João Coutinho de Figueiredo afirmou que se um trabalhador for aumentado de 800 para 900 euros, o Estado fica com quase 50% do custo que a empresa suporta para garantir esse aumento. Se alguém ganhar 800 euros hoje e for aumentado para 900, o Estado fica com 47% do custo adicional que a empresa desse trabalhador suporta. Gostava de mostrar-vos esta imagem. Nela podemos ver qual a percentagem dos custos suportados pela empresa com o aumento de 1 euro para os trabalhadores que vão parar às mãos do Estado. Como veem, logo a partir de rendimentos próximos dos 1.100 euros por mês, o Estado fica com mais de metade do que a empresa gasta com esse aumento. Mais de metade. Quando uma empresa se esforça para aumentar um trabalhador neste nível de rendimentos, do custo que a empresa suporta com esse aumento, o Estado vai apropriar-se de mais de 75% desse valor. Quando somamos o IRS, as TSUs, os IMIs, os IVAs, os IMTs, os ISPs e os centenas e centenas de pequenas taxas que se cobram por tudo e, muitas vezes, por nada. E por hoje ficamos por aqui. Obrigado a todos que assistiram.